Boa noite, igreja. Vamos abrir em Isaías, capítulo 61. Infelizmente, o pastor Milton, que pregaria hoje, não pôde estar presente. Então vocês vão ter que aturar o da casa mesmo. Isaías 61, versículos de 1 ao 3. O tema de hoje é a Missio Dei do Verbo e a Encarnação. A missão de Deus, do Verbo e a Encarnação. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Te damos louvor, Deus, porque iniciamos os preparativos, Senhor, para a comemoração do advento, da encarnação do Verbo, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor derrame copiosamente de ti mesmo sobre nós e que possamos, Deus, entender essa dádiva que temos, que é viver, Deus, posteriormente à encarnação do Verbo, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa nos capacitar, Senhor. Que o Senhor possa abrir o coração de cada um que está aqui nesta noite. Eu oro também por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A Missio Dei do Verbo e a Encarnação. Estamos iniciando, de acordo com a tradição cristã, e os irmãos sabem que eu valorizo muito a boa tradição cristã, eu valorizo muito a boa liturgia cristã. Nós iniciamos, neste domingo, as comemorações do chamado Advento, da Encarnação. As comemorações do fato que Deus veio ao mundo, que Deus se fez homem, que Deus se fez carne, a qual nós chamamos de Natal. E quando nós falamos em Natal, em Advento, em vinda de Cristo, nós pensamos nas musiquinhas, nós pensamos no amor, nessas coisas todas. Porém, Cristo, ao vir ao mundo, foi dado a ele uma missão, foi dado a ele um objetivo. Por isso que o termo é Missio Dei, a missão de Deus, a missão dada por Deus. E qual é a missão que Deus deu a Cristo? Porque estamos comemorando o Advento. Por que Deus veio ao mundo? Porque Deus veio a esta terra? Porque Cristo se fez carne. Ele se fez carne para cumprir a missão que Deus deu a ele. Essa missão se fez no poder do Espírito. O texto fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Abram lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 ao 19. Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 ao 19. Ali na sinagoga, no dia do Shabat, em Nazaré. Sua primeira pregação na sua terra, em uma sinagoga. E ele diz o seguinte, o Senhor Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José?
palavras de graça que procediam de sua boca. Ele fala, esta escritura, esta palavra se cumpre em mim. Que palavra? A promessa que o Espírito do Senhor estaria sobre o Cristo, sobre o Messias. E é isso que devemos entender. A encarnação, o advento, ela se fez no poder do Espírito do Senhor. E por que Cristo foi ungido? Porque Cristo foi capacitado por Deus. Ele foi capacitado por Deus, primeiro, para proclamar. Segundo, para curar. Terceiro, para libertar. O Natal, o advento, a encarnação, é uma boa notícia, onde nós dizemos que o Senhor veio ao mundo para pregar, para curar e para libertar. É isso que a igreja cristã tem comemorado nos últimos 2000 anos. É isso que quase todas as tradições cristãs celebram no último domingo de novembro até o dia 25. As comemorações do chamado Advento. Uma boa tradição que os evangélicos um dia já comemoraram, né? E é isso que vamos ver hoje, né? Primeiro, o Senhor recebeu a incumbência de pregar. Ele diz aqui no verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. As boas novas é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho, isso é a boa nova, que há uma propiciação. Então o Natal é um anúncio ao mundo que há uma propiciação, que há um meio de sacrifício para expiar o pecado, que o pecado pode ser perdoado, que o pecado pode ser expiado, que o pecador pode ser aceito. É uma proclamação de uma grande, de uma maravilhosa notícia. Embora é muito tocante as cenas do menino Jesus, aquele menino cresceu, se desenvolveu, se tornou um adulto e morreu. E o Evangelho consiste na vida e na obra de Jesus Cristo. E o texto diz, ele tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Texto muito mal compreendido. Então quer dizer que o Senhor veio só para aqueles que não têm dinheiro? Porém, o texto vai dizer no Novo Testamento que muitas pessoas de posses, mulheres de posses, seguiam Jesus e abençoavam o ministério de Jesus com suas posses. O que é o pobre a qual ele veio pregar o Evangelho? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. E o Natal fala sobre isso, da proclamação da boa notícia do Evangelho ao pobre. Qual pobre? Será que é o pobre financeiramente, como fala a teologia da libertação católica? O que diz o texto do Novo Testamento? Mateus 5, versículo 1, 2 e 3. E vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. É destes pobres que o texto fala. É estes pobres que o Senhor veio pregar o Evangelho. O que são estes pobres? São aqueles que choram, são aqueles que são mansos. O que isso quer dizer? O pobre em espírito é aquela pessoa que entende a sua miséria espiritual. Pobre em espírito é aquela pessoa que entende que ele nada pode. É a pessoa que entende que ele não consegue. O Natal é uma proclamação à humanidade que a humanidade não consegue, que a humanidade não é capaz, que a humanidade falhou. Por isso existe o Natal. Se nós conseguíssemos, não haveria Natal. Se nós conseguíssemos, não haveria o Advento. Se nós conseguíssemos, não haveria necessidade de proclamar o Evangelho, mas nós não conseguimos. O pobre em espírito é aquele que entende que nada pode. É aquele que entende que é fraco. É aquele que entende que não consegue. É aquele que entende que está em débito com Deus. Por isso que ele chora. Por que ele chora? Porque ele vê a sua situação de miserabilidade. E ele chora. E o que ocorre então com ele? Ele é consolado. E porque ele é consolado pelo Senhor, porque ele entendeu que é um pobre em espírito, ele se torna manso. Então ele tem fome e sede de justiça para se parecer mais com o seu Senhor. No verso 6 fala isso. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, já que ele tem fome e sede de justiça e é saciado, ele se torna manso,
e ele viu de onde é que foi tirado, porque é um pobre em espírito, ele se torna então, verso 7, um misericordioso. E ele tem então misericórdia, porque o seu coração foi purificado pela graça de Deus, e ele pode então ter comunhão com Deus, porque eles verão a Deus, o que os torna então pacificadores, que apregou o evangelho da paz. E o resultado disso é que eles, no verso 10 e 11, que eles são perseguidos por causa da justiça. Quando o texto do evangelho fala do pobre, e o texto de Isaías fala do pobre, é este pobre, então ele fala, o Senhor me ungiu para pregar o evangelho. A boa notícia é quem? Aqueles que entendem que precisam do evangelho. Por quê? Por que o Senhor não foi ungido para pregar aos altivos? Porque eles não entendem que precisam de uma boa notícia. Eles não entendem que precisam do evangelho. Eles não entendem que precisam do Natal. Para estes, o Natal, o Advento, as comemorações do Advento, as comemorações da encarnação do Verbo, as comemorações do Natal, elas não têm o significado correto. Por quê? Cristo não veio para salvá-los, porque eles já são bons o suficiente e não precisam de um Salvador. Por isso que o Senhor fala aqui, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. É uma profecia de Isaías onde Cristo fala na primeira pessoa, porque o Senhor fala, isso se cumpriu hoje em mim. Está sobre mim para quê? Para que eu possa então pregar as boas novas aos pobres. Então, é uma missio dei do verbo de proclamação. E mais, o verso 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Embora o texto diga o dia da vingança do nosso Deus, se você observar lá em Lucas, o Senhor ele não fala essa parte. Porque essa parte um dia vai acontecer. Na sua missão, no Advento, na encarnação, no Natal, ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu. Abram lá em Levítico, capítulo 25, verso 8 ao 11. Eu sei que vocês amam Levítico, né? É um livro que você fala, pastor, é tão divertido, eu estou lendo Levítico, estou amando, né? Eu fico feliz quando escuto isso, né, de vocês, né? Quer ver quando tem genealogia lá em Crônicas, aí eu leio mesmo com atenção. Levítico 25, 23, desculpa, não, 25, a minha letra é muito boa, né? Levítico 25, verso 8 ao 11. Diz o seguinte: e tu contarás 7 shabates de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço de 7 shabates de anos serão para ti 49 anos. E então tu farás tocar a trombeta do jubileu, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isso será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua posse, à sua possessão. Cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, nem vindimareis as uvas da tua vinha descoberta. Olha que interessante. Isso será no dia da expiação. Vai tocar a trombeta no ano de jubileu. O que é isso? A cada 49 anos, você se aproxima então do 50º ano, do ano 50. E nesse ano é o ano do perdão. Os escravos, eles têm sua dívida perdoada e deixam de ser escravos. As dívidas são perdoadas. Se você perdeu sua terra, a sua terra é devolvida. Então tudo é consertado, tudo é restaurado, tudo é colocado no termo que deveria ser. E a própria terra tem descanso. Não mais se planta, você colhe aquilo que ela dá. Então, toda a Israel tinha descanso. Toda Israel descansava. Era o sábado dos sábados, né? Onde o povo inteiro, se eu sou escravo, eu não sou mais. Porque no ano do jubileu, eu tenho que ser o quê? Libertado e perdoado. É isso que o Senhor falou, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor está falando de terra? Não. O
que ele está falando? Eu estou dizendo a vocês que eu vim para dizer para vocês que a sua escravidão chegou ao fim, que a sua dívida chegou ao fim, que a própria criação será restaurada e libertada. Eu vim dizer que esse é o ano aceitável, onde vocês podem ser aceitos por Deus. Isso é o advento, isso é a encarnação, isso é o ano do jubileu, quando o Senhor fala, eu vim proclamar o ano aceitável de Deus, onde Deus aceita os pecadores. E esse ano do jubileu não tem durado só 50 anos, não durou só aquele 50º ano, ele tem durado os últimos 2000 anos. Onde o Senhor tem recebido pecadores, onde o Senhor tem libertado pecadores, onde escravos têm sido perdoados, onde as nossas dívidas têm sido perdoadas. Nós todos estamos aproveitando o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. E isso é o Natal, é o Senhor dizendo a toda a humanidade, olha, o ano do jubileu para vocês chegou. O ano de vocês serem aceitos chegou. E esse é um ano que já dura mais de um ano. Já dura 2000 anos. Então, quando o Senhor fala isso para aqueles judeus, ele fala para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Natal, a encarnação do próprio Deus, é uma proclamação da igreja que Deus tem aceitado pecadores mediante arrependimento. Que nós não precisamos mais viver na escravidão. Que nós não precisamos mais viver debaixo de julgo, que nós não precisamos mais viver com nossas dívidas. Porque o que basta fazermos? Pai, perdoa nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Você não pede perdão para a dívida, você faz o que com uma dívida? Você paga, não no ano do jubileu, não no ano da graça, não no ano da aceitação. Então, a missio Dei, a missão de Deus, a missão de Cristo, é o anúncio do Evangelho e que o ano do jubileu está escancarado, está aberto. Agora imagina como seria ridículo você ser um israelita no ano do jubileu, você fala, não, eu quero continuar escravo, eu quero continuar devendo, eu não quero aproveitar o ano aceitável do Senhor. É isso que muitos têm feito. Chega o jubileu, chegou o jubileu, o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e muita gente fala, eu não quero isso. Eu não quero o ano aceitável do Senhor. Um dia o ano aceitável, ele acaba. Aí vai vir o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Ainda não é esse dia. Ainda é o dia do ano do jubileu. Então, o amissio Dei, o verbo de Deus veio para a proclamação do quê? Das boas novas a quem é o pobre em espírito. E para anunciar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas mais do que isso, mais do que proclamar, ele veio curar. O pecado tem destruído a imagem de Deus em nós, em certa medida. Tem danificado. Quanto mais a humanidade se afasta de Deus, menos ela se parece com um ser humano. Quanto mais a humanidade rejeita a Deus, mais animal ela fica. Mais voltada a seus prazeres, mais voltada a seus instintos. Mas eu sinto isso, eu sou atraído por isso, então eu faço. Sabe quem faz isso? Cachorro. Animal faz isso. Nós temos deixado nossos instintos nos controlarem. A queda tem gritado. Mas o Senhor veio para curar. O texto fala o seguinte: Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Para atar as feridas do dilacerado. E o verso 3. Para nomear aqueles que planteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinza. Ele veio para curar, para transformar. Quem ele veio transformar, curar? Os dilacerados. O coração que está dilacerado, o coração que está arrebentado, as pessoas que estão feridas. E nada mais fere mais que o pecado. O pecado arrebenta. Arrebenta casamentos, arrebenta vidas, arrebenta relacionamentos de pai, filho, pai, mãe, filha, e por aí vai. Arrebenta uma sociedade. O pecado arrebenta, dilacera. Ele fala, eu vim curar vocês. Embora o Senhor possa curar fisicamente, tem uma coisa muito mais doente no ser humano, que é a própria alma. Ele veio curar as almas feridas. A encarnação, o advento, o Natal, é o anúncio que
qualquer pessoa pode ser curada por aquele que veio curar, aquele que veio transformar. E é interessante, enviado para atar as feridas do dilacerado. Ele veio para isso. Há pessoas dilaceradas, arrebentadas, e o Senhor veio para elas. Mas lembra ao pobre, se eu sou altivo, eu não sei que eu estou dilacerado. Se eu não me vejo como um miserável pecador, eu não sei que eu estou arrebentado. Está tudo muito legal, está tudo muito bom. Eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom cidadão. Eu tenho uma pauta conservadora de costumes, mas a minha alma está arrebentada. Então ele não pode ser curado. Você não vai do médico se você acha que você está saudável. Não se você for homem, né? O homem só vai quando está quase morrendo. E mais, verso 3. Essa transformação, essa cura, para nomear aqueles que planteiam em Sião. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não há como você ler o Novo Testamento sem o Antigo. Não há como ler o Antigo sem o Novo. Não há como. Você tira, arrebenta a base. O advento, o Natal, a encarnação é um anúncio que se você chora pelo motivo certo, você vai ser consolado. Não é se você chora como todo mundo chora. Não é qualquer choro. É o choro porque você é pobre em espírito. Quando você chora em Sião, Sião é o reino de Deus, Sião é o local onde o Senhor habita, você é o quê? Consolado. É que muitos têm chorado fora de Sião. Muitos têm chorado longe de Sião. E outras coisas que não consolam têm consolado eles. Então, para nomear aqueles que planteiam em Sião, ele sabe o nosso nome. Ele te chama pelo nome e ele lhe consola. O Natal é uma proclamação que você pode ser consolado, porque ele de fato consola. E olha que o texto continua, é lindo. Para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto. Você é completamente transformado, porque agora você tem a alegria do Senhor. O Natal é uma festividade, quando nós realmente recebemos o aniversariante, nós receberemos o Espírito Santo, seremos ungidos pelo Espírito Santo. O óleo de alegria estará em nós, derramará sobre nós. E embora você chore, você é consolado, você se alegrará. Isso é interessante. A felicidade, ela independe das adversidades da vida. Se você tem Cristo, se você recebeu o Senhor, se você está desfrutando do ano aceitável do Senhor, você terá óleo de alegria na sua vida. Você vai ser belo, você não será em cinzas. Você vem até Ele em cinzas, e Ele lhe transforma, e faz você ficar belo, faz você ficar lindo. Ele continua, veste de louvor em lugar de espírito de opressão. Você não será mais oprimido, é o ano aceitável. Você tem uma veste de louvor, você vai viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Como nós comemoramos o Natal de maneira errônea. Como nós não entendemos a missão de Cristo. Como nós não entendemos por que Cristo veio. Cristo é mais do que um líder religioso. Viver Cristo é mais do que ter uma religião. É realmente se nutrir dEle. Se a gente entendesse realmente, e eu me incluo nisso, que Deus botou o pé aqui, o Criador de todas as coisas, de todas as galáxias, de todas as leis da física, o Criador do tempo, da matéria e espaço, veio aqui para dizer para mim, para você, olha, se alegre, porque minha graça te basta. Se nós entendêssemos que a graça basta, se nós entendêssemos o tesouro que temos, se nós entendêssemos o que Paulo fala aqui, a leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É um cara que naufragou, que apanhou, que foi apedrejado, fala leve e momentânea tribulação. Se nós entendêssemos um pouco, entenderíamos esse texto e daríamos pulos de alegria para que eles possam ser chamados árvores de justiça. Isso é maravilhoso. A transformação que Cristo dá ao seu povo faz com que eles sejam então transformados em árvores de justiça. Árvore é algo fixo. Árvores de justiça. Qual será então o fruto? Você tem fome e sede de justiça. O fruto. Você vai ter frutos de justiça. Você é justificado, declarado justo pelo Senhor, mas na sua vida você será uma árvore que dará o quê? Justiça.
O Senhor te transforma para que você dê justiça. Plantação do Senhor para que Ele possa ser glorificado. Entendam isso. O Natal é o anúncio que Ele quer ter uma plantação. Para quê? Para que Ele possa ser glorificado. Porque em Cristo as coisas velhas já passaram e somos então nova criatura. Eis que tudo se fez novo, nova criatura. Cristo veio para proclamar e para transformar um povo. Ele não veio apenas para proclamar, para anunciar. Ele veio para transformar, para nos fazer árvores de justiça. Não mais espírito de opressão, não mais pranto, mas louvor. Não mais cinzas, mas beleza e justiça. Uma plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. E Cristo, em sua encarnação, a missio Dei, a missão de Deus dada ao Verbo na encarnação, é para a libertação. Proclamação, cura ou transformação e libertação. Verso 1. Para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Para aqueles que estão encarcerados, liberdade aos cativos. E note uma coisa interessante sobre isso. As pessoas, elas não sabem que são cativas. Elas não sabem que são escravas. O Senhor veio para dizer o seguinte: você não precisa mais ser escravo. Não é o ano aceitável? Só que na época de Israel, Israel antigo, as pessoas sabiam que eram escravos. Sabiam que eram servas. Elas sabiam que tinham dívida. E quando chegava o ano do jubileu, elas ficavam felizes. Ufa, não preciso mais ser escravo. Graças a Deus. Só que as pessoas de hoje, elas acham que são livres. Elas acham que Cristo aprisiona. Elas acham que elas, por fazer o que querem, elas confundem isso com liberdade. E elas não veem que Cristo tem dado a elas a oportunidade de fato serem livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos abrir ali em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Isso é libertação. Estávamos num reino, agora estamos em outro. Agora imagina só, imagina esse poder das trevas como o reino de Faraó e o reino do Filho amado como Canaã. Fomos transportados do Egito, libertos do Egito. O que os israelitas eram no Egito? Escravos. As pessoas são escravas do pecado, as pessoas são escravas de Satanás, elas são escravas do poder das trevas. A palavra aqui, poder oxógeno, a autoridade das trevas. Elas estão debaixo da autoridade das trevas. E o Senhor está no ano do jubileu dizendo: vocês não precisam, as suas dívidas foram pagas. As suas dívidas foram sanadas. Vocês não precisam. O Natal é um anúncio que as nossas dívidas foram pagas e nós temos a redenção. Fomos redimidos, comprados. Com o quê? Com o sangue do Senhor. Isso é o advento. É um anúncio. Eu vim para proclamar a liberdade aos cativos. Para tirar aqueles que estão na prisão. Prisão do quê? Do pecado, dos vícios. Na prisão do ego. Em todo tipo de prisão humana ou demoníaca. Ele veio para nos libertar e anunciar que nós não precisamos mais viver debaixo dessas dívidas, porque Ele já arriscou essas dívidas. Né? O verso 14 do capítulo 2 de Colossenses diz o seguinte: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando
na sua cruz. Tinha uma escrita que demonstrava: ó, vocês pecaram, ele retirou. Ela nos era favorável ou contrária? Contrária. Por isso que você só entende esses dois textos de Lucas, né, que é o cumprimento da profecia, a profecia, quando você entende o que é o ano do jubileu, o ano aceitável. Você entende o que Jesus veio fazer. Tudo bem, tem um Natal. Poxa, que legal. Deus veio aqui. Bate o sino pequenino, o sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Bem, que legal. Tá. Mas o que é isso? Ele veio proclamar o quê? O Evangelho. E o ano aceitável do Senhor. Ele veio transformar a situação dessas pessoas que precisam do ano aceitável. Não haveria um ano do jubileu se não houvesse escravos. Não precisaria. Mas havia. E há muitos hoje. Então ele veio transformar, ele veio curar. E ele veio libertar. O Natal me lembra que Deus está com as mãos estendidas ao mundo, dizendo: vocês podem ser libertos. Vocês podem ser transformados. Eu tenho proclamado isso há 2000 anos. O ano aceitável do Senhor. O problema é que muitos não aceitam o ano aceitável, né, o que é um contrassenso. Mas o Senhor está de braços abertos. E é isso que é o verdadeiro Natal, né? Com exceção de domingo que vem, que vai ter o nosso almoço e a ceia pela manhã. Dezembro será dedicado a entender e compreender melhor os aspectos da encarnação, o porquê da encarnação. E a gente vai entender que o Natal é uma grande oportunidade da igreja de dizer ao mundo: agora escuta um pouquinho, você já viveu como quis o ano inteiro, agora o assunto não é você, o assunto é Jesus. Deixa eu falar um pouco quem Jesus é. Deixa eu falar um pouco o que Jesus fez, para que ele veio. E nós precisamos falar isso às pessoas. Por quê? Porque isso aqui é maravilhoso. Imagina só, você é um judeu, você não sabe nada de Torá, nada, de ano de jubileu, nada. E deu o 50º ano. Você é um escravo, um servo. E o seu dono é mau, tipo Satanás. Então ele não vai falar para você que é o ano do jubileu. E você passa o ano do jubileu sem saber que você podia ter sido liberto. Muitos estão passando o ano do jubileu, a era cristã, sem saber que é o ano do jubileu. E Satanás não vai avisar para eles. Quem é que tem que avisar? Nós. Você pensa: mas eu não vou conseguir, não, mas eu sou tímido, mas isso, mas aquilo. Como é que o texto começa? No verso 1. Para quê? Por que o Espírito foi sobre Cristo? Por que o Espírito foi derramado sobre a igreja? Para proclamar, para libertar, para curar. Foi para isso, para transformar. Somos corpo de Cristo. Logo, uma extensão dele, do ministério dele. Então eu consigo, claro, por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para dizer a essas pessoas: por que você está trabalhando para a tua salvação no ano aceitável do Senhor? Por que você está pagando dívida no ano aceitável do Senhor? Por que você está plantando e não está esperando a terra dar no ano aceitável do Senhor? Por que você não está descansando nesse Shabat maravilhoso? Por que você não está fazendo isso? Cabe a nós fazermos isso. A pessoa às vezes fala: não, eu não comemoro Natal, porque Natal era uma festa pagã, dos deuses pagãos, então eu não comemoro Natal. Quando eu vejo isso, eu penso o seguinte: o pessoal não é muito inteligente. Por quê? Porque o Natal é um carimbo que Cristo venceu o paganismo. A gente pegou a principal festa dele e falou: agora dá licença, que você não significa mais nada, e vamos comemorar que Deus se fez carne. Foi dia 25? Provavelmente não. Não importa nem um pouco. O fato é que as comemorações pagãs caíram no esquecimento. E nós temos então uma oportunidade maravilhosa de dizermos que o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele tem nos ungido para que possamos pregar boas novas ao pobre. E Ele nos tem enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor tem feito isso conosco. E eu termino com o verso 4.
E eles quem? Aqueles que foram libertos, aqueles que foram curados, aqueles que foram alvos do ano aceitável, edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. O Spurgeon, ele vai interpretar esse texto, eu concordo com ele, que aqui é uma promessa que a igreja do Senhor iria levantar as ruínas antigas de Israel. Onde Israel falhou, nós conseguiríamos. Onde Israel não conseguiu, nós iríamos conseguir. Nós iríamos levantar os escombros do passado, reparar as cidades devastadas. Com o que? Com a pregação do Evangelho. Onde Israel falhou em anunciar ao mundo a graça do único Deus, nós vamos conseguir e temos conseguido. Então, e eles edificarão as ruínas antigas. A igreja do Senhor tem feito isso, com a proclamação do ano aceitável do Senhor. E ela só é possível porque o Senhor veio, e isso é o Natal. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar